Nosso último encontro aqui pelo YouTube. E hoje tenho muita coisa para falar para vocês. Muita coisa. Hoje eu fiz até uma produção, ó, troquei o esmalte. Vocês estão me ouvindo? Puxa, aqui para mim tá tudo bem, tudo ok. Bom, bora lá, vamos começar. Qualquer coisa vocês me avisam aqui nos comentários, tá? Hoje a gente vai fazer um breve resumo de tudo que a gente viu até aqui. E depois a gente vai para a nossa última aula, tá? Então, na primeira aula que eu vim aqui falar com vocês, eu contei um pouco da minha história, né? De como foi essa minha trajetória na escrita, daquela coisa de escrever desde criança, de escrever muitas coisas, várias coisas, um pouco de tudo, mas mesmo assim se sentia um pouco perdida, né? Da minha dificuldade de concluir uma narrativa longa, de achar que o texto estava bacana. Contei para vocês da minha coisa de achar que escrever era só inspiração, que era um dom divino e pronto, não precisava mais nada. A gente debateu muito sobre isso, né, durante a semana, e vocês entenderam que escrever não é realmente só isso, que existe muito mais por trás disso tudo, os bastidores da escrita são bem mais complexos. E também falei, né, contei da parte lá da minha história, onde eu fiquei mais de 10 anos sem escrever, onde eu comecei a achar que eu não era uma boa escritora, ou que eu não tinha talento suficiente. Me desestimulei completamente, porque nenhuma editora, né, abria as portas para mim, ou dava atenção ao que eu escrevia, e isso acaba. E durante muitos anos eu apenas enterrei essa coisa da escrita, deixei lá, não queria mais saber disso. Quando alguém me perguntava sobre isso, eu ficava com raiva, porque eu não queria mais lembrar que um dia tinha havido a escrita na minha vida. Até que em 2017, uma amiga, né, me fez acreditar de novo que eu era capaz. E aí vem toda a história da querida Felícia, que vocês vão me ver contando essa história milhares de vezes, porque a Felícia realmente foi um marco, né, assim, nessa história da escrita. E depois de Felícia vieram todas aquelas conquistas que eu mostrei para vocês ontem, né, daquelas diversas antologias e de todo o meu processo de escrita, de todo o meu processo de estudo mesmo, de pesquisa da escrita, de querer realmente conhecer como é que a coisa funcionava, né? Porque até então eu achava que escrever era uma coisa só intuitiva, era uma coisa só de inspiração, era uma coisa que era dom e acabou, você não precisava mais nada. E a partir do momento que eu entendi que não era só isso, eu fiquei curiosa para aprender todos os pormenores, os segredos e como é que a coisa funciona, né? E aí o interessante é que a minha curiosidade, ela não parou só na escrita, né? A minha curiosidade, ela foi além. Eu quis conhecer o processo, né? Como é que um livro fica pronto, né? Quais são as etapas pelas quais ele passa, o que
qual é o passo a passo, né? Quais são as ferramentas, o que está realmente embutido nessa coisa do livro, porque muitas vezes a gente, como escritor, e principalmente como leitores, a gente vê o livro pronto e a gente não tem ideia do que tem por trás daquilo, né? E existe muito trabalho por trás da produção de um livro. São várias pessoas envolvidas, vários serviços, várias etapas, até o livro realmente ficar pronto e poder ser lido por alguém. Então, eu tive a curiosidade de aprender não só a escrita, mas eu tive curiosidade de aprender toda essa parte, todo esse processo, né, de entender como é que essa coisa funcionava e por quantos passos o livro passava até ele chegar na mão de quem estava lendo. Depois disso, me veio também a curiosidade de saber como eu poderia publicar as minhas coisas sem depender de ninguém. Então, agora eu já entendia um pouco de escrita, né, já entendia mais a fundo as técnicas, as etapas e etc. Agora eu já entendia também um pouco do processo, né, pelo qual o livro tinha que passar para chegar na mão do leitor. E agora eu comecei a me interessar por autopublicação. Eu queria saber como é que funcionava essa coisa de autopublicação, porque eu queria publicar as minhas coisas sem ter que depender de editoras, sem ter que depender de outras pessoas, né? Eu, desde criança, eu sempre fui assim, muito independente. Eu sempre gostei de fazer as minhas coisas, de resolver as minhas coisas, de não ter que estar pedindo nada para ninguém, né? E eu sei de fazer as minhas coisas do meu jeito. Então, quando eu vi a possibilidade de autopublicação, os meus olhos brilharam, porque eu agora vi a possibilidade realmente de publicar e de publicar do meu jeito, né? No meu momento, do meu jeito, com as minhas ideias, com as coisas que eu acreditava, com a minha marca pessoal, né? Então, para mim, essa coisa da marca pessoal é uma coisa muito importante, sabe? E tem uma frase minha que, inclusive, eu coloquei no PDF de vocês hoje, se eu não me engano, e é uma frase que eu gosto muito de repetir, que essa frase me define, sabe? E a frase é a seguinte: eu não nasci para passar despercebida, eu vim ao mundo para deixar marcas. E eu acredito muito nisso. Então, essa é a minha causa, essa é a minha missão. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje falando com vocês. Porque eu não quero ser só uma pessoa que passou aqui pelo mundo e nasceu, estudou, trabalhou, morreu e desapareceu e ninguém lembrou dessa pessoa, sabe? Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser alguém que vai deixar um legado, eu quero ser alguém que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu quero ser alguém que vai ajudar outras pessoas. Então, eu tenho muito isso comigo dessa missão. E desde o início da semana, que eu sempre falo para vocês que uma das coisas que eu gosto muito é de liderar, né? Eu acho bacana liderar pessoas, porque é, o líder é aquele que coloca desafios, mas ele mostra os passos, ele mostra o caminho, né, para se fazer aquele desafio. E durante a minha vida eu tive várias experiências de liderança e todas elas muito marcantes para mim. E eu gosto muito dessa coisa, né, de contribuir com outras pessoas, de compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu descobri, de repente de incentivar, sabe? Só de mostrar para alguém que ela é capaz de alguma coisa, que ela pode alguma coisa, de incentivar, de estar colocando aquela pessoa para transpor seus obstáculos. Então, isso para mim é muito importante, né? Então, essa coisa depois que eu passei por todas essas etapas, né, de aprender a escrita, de aprender o processo, de me aventurar na autopublicação, e aí começou a brotar em mim o desejo de compartilhar essas coisas que eu tinha aprendido com outras pessoas, porque eu via muitas pessoas lá no comecinho, com as mesmas dificuldades que eu tinha, com as mesmas perguntas, com as mesmas dúvidas, com as mesmas incertezas, com as mesmas frustrações, né, e eu comecei a pensar assim, né? Eu acho que eu posso contribuir com essas pessoas. E aí, esse ano, aliás, desde o ano passado, que eu vinha já com essa vontade muito grande, né, de, de empreender através dessa minha causa, né? E eu queria algo que pudesse ser feito através da internet, porque a internet, ela tem uma abrangência muito grande. Só que
Eu sou profissional de educação física, então eu vivia naquela correria, né, naquela correria dando aula de manhã, de tarde, de noite na academia, preparando aulas, personal e etc. E aí me sobrava pouco tempo para parar e realmente montar o que, que eu queria, né, no digital. E aí veio a pandemia. Na primeira semana da pandemia, eu quis pirar, eu quis enlouquecer, porque, assim, eu sou muito agitada, muito ativa, eu gosto de estar sempre em movimento, de estar sempre fazendo alguma coisa, e de repente veio aquele negócio de ficar em casa, e eu fiquei meio perdida, meio desesperada. Na segunda semana, eu já dei uma acalmada, na terceira semana, acendeu aquela luzinha da ideia, e eu disse assim, oxe, eu estava reclamando porque eu não tinha tempo para sentar e fazer o meu projeto que eu quero no digital, e agora eu tenho todo o tempo do mundo e eu estou reclamando porque eu estou em casa, como assim, né? Aí caiu a ficha nesse momento. Eu acho que muitas pessoas nessa pandemia passaram por essa mesma coisa, sabe? Assim, de no início a gente ficar perdido, desesperado, o que está acontecendo, mas depois eu acho que muitas pessoas perceberam que a gente vive pedindo tempo, a gente vivia querendo mais tempo para fazer as nossas coisas, para ficar com a nossa família, conosco, com a gente mesmo, né, para fazer algum projeto, alguma coisa. E de repente a gente estava reclamando porque tinha tempo demais. Então, foi nesse momento, né, da pandemia que eu realmente sentei e disse, pronto, é agora. É agora que eu vou desenvolver o meu projeto que eu estou adiando há tanto tempo, né, de vir para o digital e de fazer a diferença aqui no digital, na vida de algumas pessoas, né. E aí, já tem alguns projetos que eu venho desenvolvendo, né, e projetos menores, pequenos e tal, até que chegamos aqui nessa coisa dos elefantes amarelos. E eu devo confessar para vocês, assim, que apesar de eu ser essa pessoa muito ativa, né, de ter, assim, muitas ideias, de querer realmente fazer a diferença, de querer deixar marca na vida das pessoas, tem alguns momentos que eu tenho medo também, sabe? Eu tenho medo de as minhas ideias estarem sendo malucas demais, eu tenho medo das pessoas estarem me achando apenas uma pessoa sem noção, e aí, às vezes, eu tinha as ideias e eu ficava ali travada, porque eu disse, meu Deus, né, será que isso é realmente a hora, é o jeito de ir para o mundo? E aí, interessante que o projeto ele já estava todo feito, e eu estava com medo, sabe? Eu estava com medo de colocar os elefantes para fora, eu estava com medo de falar dos elefantes amarelos. E aí, é engraçado que acho que umas 4 semanas atrás, eu estava nessa minha neura, nessa minha agonia dentro de mim, porque eu acreditava no projeto e ao mesmo tempo eu tinha medo do projeto. E aí eu estava na internet estudando, né, porque eu venho estudando marketing digital há um tempinho. E aí eu estava estudando meus estudos do marketing digital e apareceu na tela do meu computador uma pessoa, e essa pessoa estava oferecendo, né, um curso. E aí teve uma palavra que ela citou lá na propaganda que me chamou muita atenção. Eu fiz a inscrição na hora e fui assistir 7 aulas gratuitas dessa pessoa. E aí, nos primeiros 10 minutos que aquela mulher falou, ela me definiu, ela falou diretamente para mim, sabe? E aí foram 7 dias de aulas, eu acabei, assim, completamente apaixonada por aquela mulher. E no final, ela fez lá ela vendeu o curso dela, né? E eu fiquei louca para comprar aquele curso porque era para mim, sabe? Era para mim, era o que eu precisava, era o que eu precisava aquele curso, mas diversas coisas eu não estava em condições financeiras de comprar aquele curso, mas aí eu fiquei sem conseguir dormir à noite, eu passava o dia pensando que eu tinha que comprar aquele curso porque era a minha redenção, era a minha... E aí, a verdade é que no último segundo, no último minuto, né, eu fui lá e consegui comprar esse curso, porque o curso era importante para mim, o curso fazia sentido para mim. Eu já tinha visto muitos cursos, muitas outras coisas, propagandas, já tinha assistido diversas pessoas, mas nenhum tinha realmente chegado para esclarecer tanto as minhas ideias, para me encorajar tanto, para me incentivar tanto, né? E aí
Essa pessoa, ela tem sido minha mentora nesse último mês e foi ela quem me encorajou realmente a colocar os elefantes amarelos para fora, né? Então, o que eu quero dizer com essa história? Que, às vezes, a gente a gente está precisando de uma pessoa, sabe? A gente está precisando de um toque, a gente está precisando de uma palavra, a gente está precisando, às vezes, de algo que você está procurando e você não achou em lugar nenhum, e de repente é aquela pessoa, é aquele momento, né? E aí, eu espero que os elefantes amarelos sejam exatamente o que vocês estão precisando nesse momento. Assim como eu estava precisando desse curso e dessa mentora, dessa mulher, né, para abrir as minhas ideias e para me encorajar a lançar o projeto no mundo, eu espero que eu também seja para vocês essa pessoa que vai encorajá-los a colocar os seus sonhos e os seus projetos para fora e que seja a pessoa também que vai orientá-los, ok? Então, depois de toda essa história que eu falo demais, meu Deus, temos 20 post-its aqui para falar para vocês. Então é o seguinte, ó, é, eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou logo dizer o que é os elefantes amarelos, vou logo dizer o que, que vai acontecer, vou logo dizer tudo sobre os elefantes amarelos. Aí depois, quando eu terminar isso, a gente vai para o resumo e finalmente a aula de hoje, ok? Então, bora lá. Então, na verdade, eu já comecei ontem falando que os Elefantes Amarelos, ele é uma comunidade de escritores, e realmente é uma comunidade de escritores, mas é uma comunidade pequena, é tanto que eu preferi fazer um grupo pequeno, né, eu não divulguei tanto, porque eu queria realmente que as pessoas que estivessem nessa comunidade de elefantes amarelos fossem pessoas comprometidas consigo mesmas, pessoas comprometidas comigo, pessoas comprometidas com as suas ideias, as suas metas, os seus projetos e com a sua carreira de escritor. Então, a minha intenção era que chegassem apenas pessoas que realmente fossem comprometidas. Então, a ideia é que seja uma comunidade pequena, a comunidade não vai ficar aberta direto para quem quiser entrar, não. E aí, essa comunidade, ela vai ser uma mentoria em grupo, né? Existe a mentoria individual, que é quando você realmente fica ali no tete a tete com a pessoa, né, e tal. E existe a mentoria em grupo, que é onde você realmente faz aquele acompanhamento, aquela coisa toda, mais para um grupo pequeno de pessoas, tá? Então, os Elefantes Amarelos, ele vai ser um grupo vai ser um grupo de mentoria. Essas mentorias, elas vão acontecer durante 4 meses, essa mentoria vai acontecer durante 4 meses. Nesses 4 meses, a gente vai ter aula toda semana, as aulas serão ao vivo, não vai ser pelo YouTube, a gente vai fazer algumas vezes pelo Meet, algumas vezes a gente vai fazer pelo Zoom, porque a gente vai precisar de ferramentas, né, para mostrar, para compartilhar tela, para mostrar como se faz muitas coisas na prática, né? Então, a gente vai ter as nossas aulas secretas dentro da nossa comunidade, só vai ter realmente acesso, né? Quem estiver fazendo parte da mentoria. E a gente vai passar 4 meses, assim, muito intensos. Nesses 4 meses, a gente vai aprender muita coisa sobre escrita, a gente vai desenvolver a nossa escrita, as nossas técnicas, a nossa rotina de escrita, a gente vai ter exercícios semanais de escrita, mas a gente não vai ficar só na escrita. Por quê? Porque eu vejo que há muita necessidade nos autores, né, independentes, de saber sobre mídias sociais, de saber sobre marketing, porque não é só você escrever livro e você ficar com o livro na mão sem saber como fazer para mostrar aquele livro, para conquistar leitores, para vender os seus livros. Então, assim, eu acho que não é o suficiente você desenvolver a sua escrita. Você precisa, sim, desenvolver a escrita, mas você precisa ter ferramentas para fazer com que o que você escreve chegue nas pessoas, né? Então, a gente vai ter também aulas sobre
as mídias sociais, um pouquinho de marketing digital. A gente vai falar dessas ferramentas que a gente comentou aqui durante a semana, como é que usa, né? Como é que faz. Então, a gente vai ter o passo a passo de algumas dessas coisas, para que ao final da mentoria você possa ter ideia, né, de como escrever, mas também de como autopublicar, de como chegar até os seus leitores, tá bom? Então, esse é o objetivo da nossa mentoria, que estava lá na promessa do início, não sei se vocês lembram naquele videozinho, né, que eu falava dos elefantes, né, se você quer ser forte, grande, notável, a promessa era desenvolver a sua escrita, né, conquistar leitores e gerenciar a sua própria carreira de escritor independente. Então, é exatamente isso, essa é a proposta, né? E aí, as aulas que a gente vai ter ao vivo, elas vão ficar gravadas também na plataforma, vocês vão poder ver e rever quantas vezes vocês quiserem, todas as aulas que a gente for fazer vão ficar gravadas. A gente vai ter desafios semanais, tanto de escrita quanto de mídias sociais, né? A gente vai ter desafios para vocês aprenderem a usar o Instagram. E aí não vai ser, eu não vou só jogar os desafios lá, né? Eu vou colocar os desafios, mas eu vou mostrar o passo a passo, eu vou mostrar como é que se faz, né? Eu vou pegar na mão de vocês também, tá? E aí, nós vamos ter também a produção coletiva de 2 revistas digitais, né? A cada 2 meses, a gente vai produzir uma revista digital. Essa revista vai ser com os textos que a gente vai produzir, né, nessa mentoria. E vai ficar uma revista muito bacana, vai ser uma revista interativa, né? Eu não sei se você já tiver, não sei se eu compartilhei lá no grupo da Maratona, a edição pocket de uma revistazinha digital, né? Aquilo ali foi o experimento, então vai ser naquele molde, uma revista interativa muito bacana. E quem vai produzir essa revista é o pessoal que vai estar na mentoria, né? Fora isso, a gente vai ter também o nosso grupo de acompanhamentos no WhatsApp, onde a gente vai tirar dúvidas e etc. Vai ter aqueles momentos de interações também. E aí, se não, não bastando tudo isso, né, que já é bastante coisa, eu ainda coloquei alguns bônus. E esses bônus estão bem bacaninhas também. Que o bônus 1, né, é um mini curso que é como deixar a sua marca no mundo. A gente vai falar exatamente dessa coisa de posicionamento, de você ter uma causa, de como você passar essa causa, de como você imprimir isso no que você escreve. Então, é um curso bem bacana, né, que vai estar como bônus para quem estiver na mentoria. E aí, vai ter também como bônus o curso O Poderoso Instagram, curso que eu vou vender depois, separadamente, que não vai ter nada a ver com essa mentoria, eu estou colocando como bônus aqui dentro da mentoria. E esse curso está muito bacana. Vai ter como bônus também brinquedos de gente grande. O que é brinquedos de gente grande, né? É um checklist com todas as plataformas e ferramentas e aplicativos e coisas que eu uso e que vão ajudar vocês muito aí na vidinha de vocês. Também vai ter como bônus o Trello Maravigold. O Trello é uma ferramenta muito massa, que é uma ferramenta de organização, quem estava lá na maratona já teve, né? Eu já apresentei lá o Trello, mas eu vou mostrar todas as funcionalidades do Trello, que é muito bacana. E além de tudo isso, quem tiver na mentoria ainda vai ter desconto de 50% em todos os outros cursos e produtos que eu for lançar aqui até o final do ano, tá? Então é bônus demais para vocês. Então, gente, muito bom, é isso mesmo. Então, eu só quero assim que vocês tenham ideia, né, de quanta coisa vocês vão adquirir, né, de quantas coisas vocês vão ganhar aí nesse tempo. E vocês sabem, assim, acho que você já deu para perceber, desde da aula 1 até hoje, que eu realmente me entrego aquilo que eu faço, né?
Eu passo horas e horas preparando coisas, preparando material complementar, eu gosto de dar o meu melhor, né? Às vezes eu esqueço da minha vida ao redor, esqueço até de comer quando eu estou preparando as coisas aqui, então eu realmente me entrego quando eu estou dentro de um projeto, e principalmente quando eu sei que tem pessoas ali que estão confiando no meu trabalho. Então, vocês com certeza vão poder, assim, esperar de mim o melhor, né? Eu vou realmente me entregar nesses 4 meses para vocês. E deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Então é isso. Aí eu queria que vocês agora colocassem nos comentários se tem alguma dúvida com relação ao funcionamento da mentoria, como é que ela vai funcionar, se ficou alguma coisa que eu não expliquei direito, ou se vocês entenderam tudo, tá? Porque aí a gente já vai passar para nossa próxima parte, que é realmente o resumo e a nossa aula de hoje, né? Mas, assim, eu gostaria, essa frase eu coloquei até no meu Instagram hoje, porque é uma frase realmente que eu criei, assim, num momento que eu estava, assim, bem ciente, realmente, da minha causa, né? E assim, desde criança eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de passar despercebida. Aonde eu chego, eu gosto realmente de fazer a diferença, eu gosto de inovar, eu gosto de fazer as coisas diferentes. E eu gosto de fazer com que as pessoas acreditem que elas também podem fazer diferente. Eu acho que a missão de todo mundo aqui nessa terra é deixar a sua marca, sabe? Na vida de alguém ou na vida de algumas pessoas, ou então, essa coisa, quando eu realmente pensei em fazer algo digital, né, que eu já vinha pensando nisso, era realmente de poder deixar marcas na, na quantidade de vidas maior que eu pudesse, né? Eu acho que agora, com essa pandemia, a gente está vendo, né, o poder da internet e o quanto a gente pode fazer aqui nesse espaço para alcançar outras pessoas. Então, realmente, eu tenho isso comigo desde sempre, de que eu não nasci para passar despercebida, eu nasci para deixar marcas e eu quero deixar marca na vida de vocês, tá? Então, assim, você pode perguntar, então, no final da mentoria, quando a gente terminar a nossa mentoria, vai estar todo mundo escrevendo maravilhosamente bem, publicando e ganhando rios de dinheiro? Não, essa não é a promessa da minha mentoria, tá? Eu não estou aqui prometendo que você vai ficar famoso como Stephen King em 4 meses, eu não estou prometendo que você vai ganhar rios de dinheiro, eu não estou prometendo que você vai ter 300 milhões de leitores, porque isso seria impossível em 4 meses. O que eu estou prometendo aqui é te direcionar, é mostrar coisas que talvez você não conheça, ou se conhece e não sabe utilizar ainda, ou se está utilizando, talvez não esteja utilizando da forma correta. Então, essa é a minha promessa, é ajudar você a crescer um pouco na sua escrita, te mostrar dicas, ideias, caminhos, ferramentas de como você pode fazer para autopublicar, para divulgar e para conquistar os seus primeiros leitores. E também a minha promessa também é te entregar diversas ferramentas para que você possa gerenciar a sua própria carreira de escritor independente. Então, essa é a promessa da mentoria, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro para depois, né, no final, virem me cobrar coisas que eu não estou prometendo, tá? Então, a gente precisa ter isso bem claro para vocês não ficarem aí confundindo as coisas. E aí, vamos lá então, vocês devem estar aí todos curiosos, querendo saber quanto é que vai custar essa mentoria. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje eu não fiz mapa mental, mas eu fiz aqui o meu bloquinho, ó. Vixe, tá ao contrário, Jesus. Só um instante que eu vou virar aqui a câmera para vocês verem. Voltei. Agora sim. Olha só. Então, eu coloquei aqui, não sei se dá para vocês verem aí. Bônus 1, né, que foi o curso que eu falei aqui, como deixar a sua marca no mundo. O valor dele é 397. O bônus 2, que é o poderoso Instagram, 697. O bônus 3, que é brinquedos de gente grande, que são a checklist com todas as ferramentas, etc., 197.
O bônus 4, que é o Trello, 97. Aí os descontos que vocês podem ter, né, em todos os outros produtos que vão chegar aí depois, né, fica em torno de R$ 1.000. E a mentoria, o preço da mentoria seria 2.997. Esse seria o preço normal. O total seria R$ 5.385 para vocês. Só que, logicamente, que eu não vou fazer isso com vocês, né? Porque a gente sabe da crise mundial, a gente sabe da dificuldade de todo mundo, a gente sabe que R$ 5.000 a gente leva meses, às vezes, para conseguir, né? Então, isso é complicado. Mas, o que foi que eu fiz para vocês, né? Eu coloquei aqui todos os bônus zero. Vocês não vão pagar nada, porque é bônus, né? E a mentoria, que seria 2.997, ela tá ficando hoje por 1.297. Só que esse valor de 1.297, ele vai valer apenas por 24 horas. Depois de 24 horas, já vai ser um novo link, e aí o valor já vai subir para 1.497, tá? E aí, depois dessas 48 horas, que vão ser 24 horas, 1.297, depois 48 horas vai ser 1.497, e depois ela já vai subir, depois das 48 horas vai acabar a promoção e já vai para um outro valor maior, ok? E aí, independente se vai ter uma pessoa, 2, 3, 9, 10, 20 ou 30, a minha dedicação será a mesma, tá? Não importa quantas pessoas a gente vai ter nesse grupo de mentoria, ela vai ser uma mentoria Maravigold, que vai ficar para a história. Então, vocês podem esperar isso. E aí, eu vou colocar aqui o link. E aí, a partir do momento que eu colocar aqui o link, já está contando as 24 horas. O link, a gente vai ter... Quando você clica no link, você vai ser direcionado para a plataforma da Eduz, que é onde a mentoria está à venda. Você vai receber provavelmente um e-mail. Nesse e-mail eu vou estar agradecendo, mas a mentoria não vai estar disponível na hora que você clica e faz a compra, ela ainda não vai estar disponível, certo? Por quê? Porque a nossa mentoria, ela começa em 1º de julho. Então, a nossa primeira aula é em 1º de julho. Então, até lá, você não vai ter acesso, né? Não vai ter nada na plataforma. Lá na plataforma, eu coloquei só o título dos módulos, porque a gente precisa colocar o título dos módulos. Mas você não vai ter acesso ainda, tá? Vai ser só a partir do dia 1º. E até porque, como as nossas aulas serão ao vivo, então não vai ter nada hospedado lá na plataforma por enquanto, ok? A gente vai postando os bônus e vai postando os materiais complementares ao longo das aulas que a gente vai fazendo, ok? Então, é bom explicar isso para vocês não ficarem nervosos aí, ok? Então, bora lá. Vou colocar agora aqui o link, tá? E aí a gente passa para a nossa aula de hoje. Ok, esse é o link, tá? Que eu coloquei aí. E aí, eu quero, antes de começar a nossa revisão e a nossa aula, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que estiveram comigo nessas 5 aulas. Foi uma experiência super bacana comigo, eu tenho crescido a cada dia também, que eu trago uma aula nova, que eu estou aqui me colocando à disposição de vocês. E quando eu venho para cá realmente dar essas aulas, né, é um momento, assim, muito bom para mim, sabe? Eu gosto muito de compartilhar isso. E, assim, não tem sido fácil para mim estar aqui todos os dias às 7 horas, porque tem um monte de coisas acontecendo aqui ao meu redor, né? Alguns de vocês sabem que o meu cachorro está doente, está sem andar há mais de um mês, precisa de cuidados direto, né? E tem todas as coisas da casa e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu procuro dar o meu melhor,
porque eu não quero só chegar aqui e passar qualquer coisa, de qualquer jeito, pensando em vender algum produto de forma alguma, né? O que eu quero realmente é passar o conhecimento e a experiência que eu adquiri ao longo desses quase 4 anos aqui com a escrita. E independente se você vai entrar ou não para a mentoria, minha gratidão, muito obrigada. E eu espero que eu tenha sido útil, tá bom? Então, bora lá. Vamos revisar, então. Vamos revisar aqui o que nós vimos essa semana. Tanta coisa, né, que a gente viu aqui. A primeira aula, como descobrir o Stephen King que há em você, foi uma aula de incentivo, uma aula onde a gente viu algumas curiosidades sobre o Stephen, uma aula onde a gente se inspirou na história dele, uma aula onde a gente realmente quis colocar vocês para cima, né, quis mostrar que você pode ser capaz, que a gente pode conseguir muitas coisas, que o impossível não existe. Então, a intenção da nossa primeira aula foi essa, né, de realmente mostrar que a gente pode qualquer coisa que a gente quiser. Mas a gente também viu nessa primeira aula, a gente teve aquele momento de reflexão, né, de avaliar o que, que a gente quer, para a gente poder descobrir as nossas reais motivações, né, aquilo que nos leva realmente a escrever. A gente pensou sobre isso, depois a gente pensou no para que a gente escreve, quais são os resultados que a gente quer. E por último, a gente pensou um pouquinho sobre o nosso leitor ideal, né? Qual é o público que a gente quer, para quem que a gente escreve. E isso é muito importante, por que eu coloquei esse tema na primeira aula? Porque é daí que você vai, a sua carreira parte daí, sabe? Parte daí. Eu gastei muito tempo, eu poderia ter economizado muito tempo e energia e dinheiro se eu soubesse disso antes, mas né, eu vim descobrir isso há pouco tempo, e é por isso que eu insisto para que vocês façam esses exercícios e descubram essas 3 coisas, para que vocês possam aí poupar vários passos desnecessários, tá? Então, foi isso que a gente viu na primeira aula, e eu espero que você, que tenha ajudado bastante a dar um norte na carreira de vocês. Aí, na segunda aula, a gente viu 5 passos para ser um escritor fracassado, né? E esses 5 passos foram, confie apenas na sua intuição, né, aquela coisa de você achar que só a inspiração basta. O segundo passo é não conhecer o mercado editorial, né, para não cair no golpe que eu caí, de achar que estava sendo publicada por uma editora, que na verdade era uma prestadora de serviço, que se aproveitou da minha inocência e que tirou de mim R$ 6.600, né, que eu poderia ter feito aí coisas bem melhores com esse dinheiro. Então, para vocês não caírem nesse golpe e outras coisas, vocês conhecerem o mercado editorial, saber como funciona, saber onde é que vocês podem buscar serviços e autopublicarem, sem passar por transtornos, né, como eu passei, ok? Depois a gente falou da questão de você não tenha uma causa, né, aquela coisa de você escrever qualquer coisa, sem saber porquê, sem ter realmente uma mensagem sua, uma identidade sua, né? Então, isso também é importante. E depois a gente falou do outro passo para ser um escritor fracassado, que é a coisa de você não persista, né? Aquela coisa de você desistir facilmente, de você achar que ser escritor é uma coisa fácil, que você vai publicar o seu livro, assim como eu pensei na Felícia, né? Publiquei a Felícia, disse, pronto, agora eu sou escritora, vou ser famosa, vou dar muitos autógrafos, vou dar palestras, vou vender muito livro, a minha vida tá ganha, né? Assim que eu pensava quando eu publiquei Felícia, e não foi nada disso, porque a vida de escritor é um processo bem longo e bem difícil, então você precisa ter noção disso, para você saber que não vai ser fácil, né, e você persistir, você insistir, vai ter momentos que vão acontecer coisas chatas, que você vai ficar desestimulado, mas depois levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e tenta de novo, e faz de outra forma, e vai. Então, não persistir, né, não persistir é um passo para o fracasso. E aí a gente lembra, volta lá para a história do Stephen, né?
que insistiu, bateu na porta de diversas editoras, levou inúmeros nãos, tinha até um prego no quarto dele para pendurar os nãos, e hoje é quem ele é, né? Então, é necessário a gente ter isso também. E o último passo para ser fracassado é não apareça. Então, como você quer que os leitores te descubram se você não aparece, né? Se você não se posiciona nas redes sociais, se você fica escondido atrás de uma imagem. E aqui tem um ponto muito importante que a gente vai discutir muito isso na mentoria, é essa coisa do nome que a gente usa nas redes sociais. Se você for nas minhas redes sociais, todas elas, você vai me encontrar como By Franci Lima. No Instagram, no YouTube, no Facebook, no Wattpad, no Swik, em todo canto é By Franci Lima. Por quê? O único local que eu não coloquei o meu nome foi o Achados, e é por isso que o Achados vai sair, vai acabar o perfil do Achados, porque se você analisa comigo, você quer que os leitores te encontrem. Aí você lança um livro, né? Você lançou lá o livro, tá lá o seu nome, romance 5 minutos, Franci Lima. Aí você divulga aquele livro, etc e tal, aí o leitor vai te procurar no Instagram. Aí ele chega lá no Instagram, ele morre de procurar Franci Lima e não acha Franci Lima. Porque lá no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, você tem um nome diferente. Por exemplo, lá no Facebook o seu nome é página de leitura. Aí lá no Instagram o seu nome é uma escritora. Aí lá no YouTube o seu nome é página do escritor. Então, isso fica confuso, sabe? O leitor não sabe onde te achar, ele não sabe que aquela página, um leitor, pertence ao fulano de tal que escreveu aquele livro, fica muito mais complicado. Então, usem o nome de vocês nas suas redes sociais, use o seu pseudônimo, né? Aquele nome pelo qual você quer ser conhecido, aquele nome pelo qual você quer que os seus leitores te achem, seja esse o nome que você usa nas suas redes sociais. Não tem sentido você ficar criando um pseudônimo ou criando um nome de página que não tem nada a ver com o seu pseudônimo, para o seu escritor ficar penando, o seu leitor ficar penando, tentando te achar, sem saber onde é que você está, entende? Então, não apareça também, tem essa, às vezes você está lá, mas está com um nome que é diferente do que você usa no seu livro, nos seus escritos, com que você assina os seus escritos, e aí fica bem complicado, né? Então, ter essa clareza também de aparecer e aparecer da forma certa, né? Isso a gente vai discutir muito também lá na mentoria. Então, essa foi a nossa segunda aula. A terceira aula, a gente falou sobre técnicas de escrita, a gente falou sobre estruturas narrativas, né? A gente falou sobre a pré-escrita, todo o processo que tem antes de você sentar para escrever, da coisa da escaleta, do planejamento, da pesquisa, da construção dos personagens, a ficha dos personagens, a escolha da estrutura narrativa, tudo isso que está nesse combo, né? Nesse combo da escrita, certo? Então, e aí, então, a gente falou sobre todo esse processo, né, de como você pode planejar melhor a sua escrita, para que na hora que você sentar, você saiba exatamente o que fazer, você sabe exatamente o que você vai fazer, porque você tem ali todo o seu script, está tudo organizadinho, e você pode usar diversas ferramentas, o Trello é uma excelente ferramenta para você planejar, os post-its, né, o caderno, o Excel, não sei, cada um escolhe aí a sua forma. O importante é que você tenha o seu planejamento, ok? E aí, a gente falou também de algumas técnicas, né, que a gente usa na construção dos diálogos, por exemplo. A gente falou da sinopse, né, como é que você faz uma sinopse bacana, que vai chamar a atenção do seu leitor, porque às vezes você escreve um livro lindo, maravilhoso, a história está sensacional, mas aí quando você vai apresentar isso para o leitor, a sua sinopse está uma merda, e aí você acaba
você acaba com o seu livro, porque o leitor chega lá na sinopse, ele não entende, a sinopse está confusa e ele acaba desistindo do seu livro. Então, a gente falou disso também, né, de como faz uma sinopse bacana. A gente falou das 5 fábulas, né, a gente falou da jornada do herói. Então, a gente falou de muita coisa bacana aí, na terceira aula. E ontem, na nossa aula de ontem, a gente falou sobre editora, a gente falou sobre como você pode ter sucesso na sua vida de escritor independente, gerenciando a sua própria carreira, utilizando ferramentas que estão aí gratuitas para a gente utilizar. Alguns segredos, né, algumas coisas que a gente às vezes deixa passar, desconhece, como o próprio Instagram. E ontem eu falei que o Instagram, ele tem 5 aplicativos dentro dele, e na verdade são 6. Porque a gente tem no Instagram os stories, a gente feed, a gente tem o direct, a gente tem o IGTV, a gente tem as lives e a gente tem os destaques. Que os destaques, se você souber usar direito os destaques, nossa, você não tem noção do que os destaques podem fazer por nós, né? Então, às vezes a gente tem um monte de ferramentas aí, gratuitas, disponíveis, só que a gente não sabe para que elas servem, nem sabe como usar, e a gente acaba ficando empacado, né? A gente acaba ficando empacado sem saber o que fazer da vida, quando a gente tem aí um monte de coisas que podem nos ajudar, né? Então, isso é importante também. Esse foi o tema da nossa aula de ontem, né? Que a gente falou assim, bem generalizado, porque assim, cada uma dessas coisas, quando a gente fala, por exemplo, de Instagram, né? É tanto que eu estou fazendo um curso de Instagram, é muita coisa, né? E aí tem todo esse contexto também de hoje, né? O marketing digital já estava muito forte. E depois da pandemia, então, nossa, virou essencial. Então, assim, eu acho que para o escritor que vai desenvolver a sua carreira independente, é essencial que ele conheça pelo menos um pouquinho do marketing digital, né? A gente falou um pouco disso ontem também. E aí, chegamos então na nossa última aula, que é a aula de hoje. E a aula de hoje é também um tema muito importante, porque é o que todo mundo quer, né? O que o escritor quer? Leitores. É o que a gente quer, a gente precisa de leitores, né? Se a gente não tiver leitores, nada feito. Então, a gente escreve para que alguém leia. E aí, a gente vai falar agora de um assunto bem sério e importante, que é como conquistar esses leitores, como chegar até esses leitores, né? E eu digo para vocês que é uma das coisas mais difíceis, assim, que existe, é você se fazer enxergar no meio de tantas publicações que existem, né, no meio de tantos e-books, no meio de tantos links gratuitos, no meio de tanta coisa que existe por aí, nesse mundo literário, e como é que você se destaca, né, no meio disso tudo, para fazer com que alguém se interesse por ler o que você escreveu. Então, não é uma tarefa fácil, mas existem algumas dicas e algumas coisas que a gente pode fazer para isso. Primeira coisa, né, assim, quando eu escrevi o meu primeiro romance, né, no início, assim, eu quase que me frustrei, porque eu não sabia, sabe, eu tinha escrito aquele livro e eu agora, né, e agora? Onde é que estão os leitores? Como é que eu chego nos leitores? E aí, assim, os primeiros dias, assim, foi um pouco frustrante, porque eu divulgava, né, no meu Instagram direto a capa do livro, os melhores quotes do livro, as melhores frases, curiosidades sobre os personagens, aquela coisa toda, mas parece que ninguém estava vendo, sabe? Ninguém estava vendo o que eu estava postando. E eu comecei a ficar, assim, um pouco desesperada. E aí, veio aquela coisa de disponibilizar o link gratuito para o pessoal ler. Disponibilizei o link, foi bem bacana o link, porque eu tive, na primeira vez que eu coloquei o link gratuito, teve, se eu não me engano, quase 800 downloads
de 15 dias para viver. Então, eu fiquei assim, empolgada, né? Ai, meu Deus, 800 pessoas baixaram o meu livro, eu tenho 800 leitores, todo mundo agora vai deixar um comentário na Amazon, todo mundo vai me mandar mensagem, dizer o que achou do livro, etc. Frustração, de novo. Por quê? Hoje em dia, quando você coloca um link gratuito, ele é só mais um link, entendeu? Porque se você for observar, todos os dias, todo santo dia, tem um monte de links gratuitos que o pessoal compartilha nos grupos de WhatsApp, em todo canto, no Facebook, em todo canto. Então, assim, essa coisa de link gratuito, ela já passou a ser mais um, sabe? E aí você pergunta, tá, e agora? O que que eu faço? Eu nunca mais vou colocar um link gratuito? Vai, e deve. Agora, quando você for colocar um link gratuito, você saiba pedir algo em troca, sabe? Quer dizer, eu já tive mais de, se eu for contar todas as vezes que teve download lá na Amazon, nossa, eu já tive mais de 4.000, acho que uns 5.000 downloads. Onde estão esses leitores? Quem são? Onde moram? O que comem? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Porque eu colocava lá os links, acabou. Então, eu não sei quem são essas pessoas que baixaram meus livros. Hoje em dia, eu já não faço mais isso. Quando eu vou disponibilizar um livro, né, eu vou disponibilizar o link de um livro, que é necessário você ter sempre essa coisa, e hoje eu não disponibilizo mais o link dos livros gratuitos. Eu sempre faço um conto, ou um conto baseado no romance, né, eu peguei 2 personagens de 15 dias para um conto. Então, sempre que eu quero. Aí, a pessoa, para receber esse conto, ela vai lá, coloca o e-mail dela, nome, e-mail e telefone. Né? Então, eu crio uma página, uma landing page, que a gente chama. Na hora que a pessoa cadastra, né? Sofia, na hora que a pessoa cadastra, eu fico com esses dados dessa pessoa para mim, né? Fica lá cadastrado, são os meus leads, que a gente chama. E aí, eu posso depois, né, oferecer o conto gratuito, a pessoa, aí daqui a um dia, 2, eu vou e mando um e-mail para essa pessoa. Aí nesse e-mail eu pergunto, né, e aí, gostou, né, espero que você tenha gostado, que tenha sido uma ótima leitura. E agora eu gostaria de te apresentar o livro, né, no qual esse conto foi baseado. E aí eu já jogo uma outra página onde eu apresento o livro, né, eu falo um pouco do livro, falo um pouco de mim, da minha história, de como surgiu a ideia, etc e tal. E aí eu fico com os dados daqueles leitores para sempre, eternamente, amém. Então eu posso agora, por exemplo, uma vez por mês, né, uma vez por semana, não sei, mandar um microconto gratuito para essa pessoa, mandar um outro conto, né? Aí daqui a pouco eu faço novamente a oferta de um outro livro que eu tenho, entendeu? Então, eu estou dando algo de graça? Estou, mas eu estou coletando os dados desses leitores e eu estou tendo a oportunidade de me comunicar com eles, né? De me comunicar com eles e de depois ir criando essa interação, esse vínculo, esse laço e oferecendo outras coisas. Então, assim, hoje em dia é uma excelente ferramenta, né? Você criar uma landing page para isso. E existem ferramentas gratuitas onde você faz isso. Você pode fazer isso no Mailchimp, você pode fazer isso no Spark Funnels, eu uso os dois, às vezes eu faço no Mailchimp, às vezes eu faço no Spark Funnels. E existem outros aí que são pagas, né, também, a Lead Lovers, a ClickPages, né, enfim, então existem aí algumas, mas é bem simples de fazer, né, é bem simples de fazer. Então, você não está só jogando, as suas coisas ao vento, sem ter nenhum retorno, entende? Você vai ter algum tipo de retorno dentro de como você utilizar, de como você vai fazer para interagir com esses leitores, de o que você vai oferecer para esses leitores, né? Como é que vai ser a sua interação com eles, né? Então, isso é muito bacana, e eu tenho usado isso ultimamente, e tem feito, assim, uma diferença muito grande, tá? Aí,
Você pode também, né? Você agora tem tem lá fugiu a palavra agora, meu Deus, você tem lá armazenados os seus leads, né? Os seus leitores que você captou através desses e-mails, através desses contos gratuitos ou crônicas, ou sei lá o que você ofereceu para eles. Você tem lá todos os seus leads, os e-mails deles, os telefones, os nomes direitinho e tal. E aí, de repente, você pode interagir com eles de outra forma. Convida esses leitores, por exemplo, para uma leitura coletiva, né? Olha, do dia tal ao dia tal vai estar acontecendo uma leitura coletiva do meu livro e tal, ou do meu conto, não sei. Gostaria de te convidar para essa leitura. Aí você faz um formuláriozinho, né? É, é interessante também, né, quando você for fazer uma leitura coletiva, você fazer tipo um cadastro, porque isso acaba incutindo na cabeça das pessoas que tem uma certa escassez, né, que ela precisa se inscrever, que é uma coisa séria, que é uma coisa organizada, porque tem muita gente que entra no grupo de leitura coletiva, e aí, no início, eu colocava lá eu fazia um grupo de WhatsApp, né? Aí divulgava o link do grupo no Facebook, Instagram, entrava um monte de gente no grupo. Aí depois as pessoas ficavam lá no grupo, mas não interagiam, não falavam uma palavra a respeito do livro, sabe? Depois começavam a sair e tal. Então, é importante você também fazer inscrições para que as pessoas que estejam ali, elas estejam também comprometidas com aquela leitura. E leitura coletiva é uma coisa muito bacana, sabe? É muito bacana mesmo, porque você interage de perto, né, ali o corpo a corpo com o leitor, e aí você determina, né, a leitura de um capítulo por dia, de 2 capítulos por dia, não sei. E aí você marca um horário todo dia para discutir aquele capítulo, para ver a opinião das pessoas sobre aquele capítulo. Então, leitura coletiva é muito bacana. Eu já fiz, acho que 3 ou 4 leituras coletivas, e é muito bom. E dessas leituras coletivas, o mais bacana é que você tira as você fica você registra as opiniões das pessoas a respeito do seu livro, né? Os feedbacks. E esses feedbacks vocês podem depois utilizar como prova social. Por exemplo, você vai fazer a sua landing page, aí você coloca lá, olha o que os leitores estão falando a respeito do romance 5 minutos, por exemplo. Aí você coloca o depoimento de uma pessoa, né? O que a pessoa falou do seu livro. Então, isso dá uma força muito grande, né? Pro leitor, que ele disse, opa, então alguém já leu e alguém já achou bacana, então eu quero ler também, né? Então, isso é muito bacana também de fazer, mas fazer de forma organizada, né? Que tenha data para começar e para terminar, que tenha um cronograma de leitura, que tenha um cadastrozinho, uma inscrição para a pessoa fazer, que durante essa leitura coletiva você lance desafios, por exemplo, posta no seu feed ou nos seus stories, foto de você lendo o livro, o meu livro, né, o livro tal que está na leitura coletiva, ou então posta um comentário seu sobre o livro e me marca, né, então essas coisas, elas vão causando engajamento das pessoas, né. Você pode fazer também, por exemplo, um desafio, uma tag literária, as tags, elas são muito bacanas, o pessoal gosta muito de tags, né, que são brincadeirinhas, são tipo desafios mesmo que você faz a partir daquela leitura, né? E aí, assim, você pode tanto fazer essas coisas com livros seus, né, livros autorais, como você pode, de repente, uma vez ou outra, você fazer com livros também de outros autores, né? Porque essa coisa de falar de outros autores, de divulgar outros autores, elas mostra que você não está interessado só com você, que você não enxerga só o seu próprio umbigo, né, que você também valoriza outras pessoas, que você também divulga outras pessoas, e isso é muito bacana também, né, então, de repente, você pode promover no seu Instagram, no seu Facebook ou em qualquer outra plataforma, uma leitura coletiva que de repente não seja sua, mas que você vai interagir ali com os seus leitores também. Isso é super bacana e dá super certo, né? Mas lembre-se, a partir de hoje, não existe mais esse negócio de dar link gratuito para o pessoal sem coletar os dados desses fulaninhos, dessas fulaninhas. Acabou esse negócio.
Porque você acaba, quando você faz isso, você dá a impressão de que você está desesperado por leitores, que você está mendigando leitores. E não é isso que você está fazendo, e nem é isso que você quer transparecer. Você quer transparecer que você é uma pessoa que escreve legal, que tem textos bacanas, que tem livros sensacionais, e você quer que essas pessoas conheçam o seu trabalho, né? Então, não vamos passar essa ideia de que a gente está desesperado, que a gente está mendigando por leitor, tá? Então, a gente vai fazer isso. Exatamente. Tem que fazer uma coisa bem bacana mesmo, para o pessoal gostar e querer participar das próximas que você faz, certo? E aí, então, eu já falei de posicionamento, né, nas redes sociais, já falei de leitura coletiva, falei de landing page, falei. Ah, eu ia esquecendo isso daqui. Falei de provas sociais, falei de tags literárias, falei de leitura coletiva. E onde faz no Instagram o quê, Miguel? A leitura coletiva? Não, na verdade, a leitura coletiva, dá para você fazer pelo Instagram a questão dos posts, dos desafios diários e tal. Mas você pode usar o Linktree, que eu falei aqui ontem para vocês. Você prepara o formuláriozinho de inscrição lá no Google Forms, né? Você vai lá no Google Forms, faz o formulário de inscrição, aí, você coloca o link desse formulário na sua bio, que a gente falou ontem disso, né? Que você pode colocar quantos links você quiser na sua bio através do Linktree. E aí você faz esse formuláriozinho, coloca o formulário lá na sua bio, né, através do Linktree, e você fica fazendo a chamada nos seus stories, fica fazendo a chamada no seu feed, leitura coletiva do livro tal, vai começar do dia da lá, faça sua inscrição pelo link da bio, etc e tal, e aí depois você pode criar várias formas de você interagir com os leitores, né? Você pode criar um grupo de WhatsApp exclusivo para isso. Você pode interagir no seu próprio Instagram através das lives, por exemplo, a interação vai ser todo dia, 19 horas, numa live do Instagram. Então, todo mundo que está na leitura coletiva, vem para a live, que a gente vai discutir o capítulo de hoje, etc, tal, dá super certo. Inclusive, eu não fiz isso ainda, mas é uma boa ideia, né? Então, dá para fazer demais. Ou então você faz no grupo de WhatsApp, faz no grupo de Telegram, enfim, onde fazer, faz na sua página do Facebook, não sei. Onde fazer, tem aí várias opções, tá? O Book Tour também é uma opção. Agora, o Book Tour, ele é bem assim, tem que ser pessoas realmente muito comprometidas, porque vários Book Tours por aí, os livros simplesmente empacaram no meio do caminho, a pessoa não passou para frente, a pessoa não mandou o livro não viajou, e aí tem dessas também, né? Mas é uma boa ideia, né? Também, tá? E aí, o que eu ia falar aqui é sobre os clubes de leitura. Então, vamos supor, você começou lá pegando você começou pegando os dados dos seus leitores, né, lá com a sua landing page que você criou. Aí você tem agora já um monte lá de e-mails dos seus leitores cadastrados. Você já chamou esses leitores para uma leitura coletiva. Você já fez com eles uma tag literária, já fez desafio, já fez um monte de coisa. O pessoal está super engajado. O pessoal está te seguindo lá no Instagram. O pessoal está interagindo com você e tal. Aí agora já está na hora de você, de repente, pegar esse pessoal que está engajado com você e criar um clube de leitura, um clube de assinatura mensal, entende? Então você pega essa galerinha, coloca lá dentro de um clube, tem diversas plataformas para fazer isso. Tem o Sparkle é uma plataforma sensacional, super fácil. Você vai lá e cria assim, dentro de 5 minutos o seu clube. Esse clube pode ser gratuito ou pode ser pago. Você coloca lá o valor que você quer. Vamos supor, sei lá, eu vou colocar aqui R$19,90 por mês. E aí
O que o pessoal vai ganhar nesse clube, né? Vai ter uma interação por semana, você vai disponibilizar textos seus semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, não sei. Você vai, sei lá, oferecer para os seus leitores uma vez por mês um podcast, não sei. Você cria o seu produto, faz o seu clube de assinaturas e você vai começar a monetizar agora através dos seus livros, dos seus escritos, com os leitores que já estão engajados com você. Então, existem muitas, e muitas, e muitas, e muitas opções e formas da gente conquistar os nossos leitores, sem utilizar esses métodos antigos e ultrapassados de colocar link gratuito todo dia, sair divulgando link gratuito em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp, não sei o quê, ninguém mais olha para esses links porque é mais um no meio da multidão, entende? E aí você tem, claro, quando você vai fazer a sua landing page, você tem que compartilhar, né? Você tem que divulgar, você tem que. Mas a landing page, ela já vem com a outra proposta, uma outra roupagem. A pessoa já vê, opa, não é só um link, né? Tem um trabalho aqui por trás, né? Você grava ali um vídeo bonitinho, falando para a pessoa, oferecendo a sua isca digital, aquela coisa toda, oferecendo uma recompensa, né? Então, isso é diferente de você só colocar um link lá de qualquer jeito numa rede social. E aí, você pode fazer isso de forma orgânica, né? Se você não tem dinheiro para investir, você vai devagarinho nas suas redes sociais, vai colhendo os frutos devagarinho, persistindo, acreditando que tudo vai dar certo. E se você tem um pouquinho de dinheiro, investe em tráfego pago, né? O tráfego pago, que a gente vai falar também na mentoria, vai pincelar também na mentoria, dá para você fazer, né, investindo o que você tem, de repente, sei lá, você tem R$ 100 por mês para investir em tráfego, 50, 30, não sei, né, você vai investindo devagarinho, e os seus links, as suas coisas, né, eles vão chegando para pessoas aí fora da sua pessoas que ainda não te conhecem, né? Porque o Facebook, quando você paga o tráfego pago, ele distribui por aí, né? É claro que você, quando vai fazer o anúncio, você tem que escolher para quem você quer que o Facebook anuncie aquelas coisas, né? Você tem lá como escolher as pessoas, fazer a sua persona, né? Que a gente chama. E aí, se você tem como investir nisso, investe, vale a pena. E aí você investe num mês, por exemplo, R$ 50, no outro mês você investe mais 50, no outro mês você investe 100, e devagarinho os leitores vão chegando, né? Vão chegando para você, tá? Qual a plataforma de quê? Olha, gente, o que eu falei para vocês lá no comecinho, essa coisa de você colocar o nome fácil, sabe? Não é crítica, é só uma dica. Que eu já vi aqui, tem aqui, por exemplo, desde o começo da semana, uma pessoa que interage bastante, que é alguma coisa Geadas, e tem alguma coisa que é Rilore, literal, é Rio de Janeiro. Por exemplo, essas duas pessoas interagem comigo todos os dias, mas eu não sei se essas pessoas são homens ou se são mulheres, ou qual é o nome dessas pessoas. Então, se eu tenho essa dificuldade, imagine o seu leitor, né? Imagine o seu leitor. Então, foi aquilo que eu falei lá no começo, né? De você usar um pseudônimo que seja bacana, que seja fácil, e você usa esse nome que seja de fácil identificação, né? Também, tá? Só uma dica aqui. Ó, tá vendo? Eu jamais saberia que é Rafael. Plataforma para clube de leitura tem a Alume. A Alume, ela é uma plataforma da Eduz. E é super fácil também de usar, super fácil. Eu gosto muito da Eduz, porque a Eduz, ela é simples, né? A Hotmart já é mais complicado um pouquinho. Você pode usar o Sparkle. O Sparkle, deixa eu colocar aqui. O Sparkle é da Hotmart, mas ele é super fácil de usar. Sparkle, que é da Hotmart. O Sparkle, ele é um aplicativo, tá? Que você pode baixar no celular. Ele é muito bacana, o Sparkle. A gente utilizou na maratona do escritor lá. A gente tem uma comunidadezinha lá no Sparkle. O Sparkle é da Hotmart.
E aí tem a Lume, que é da Eduz. Aqui se ficou a Lume. Pronto, tá aí o Sparkle, eu coloquei aí para vocês, Sparkle da Hotmart, a Lume da Eduz. Você vai lá e faz o seu clube de assinaturas. Aí você escolhe o preço que você quer cobrar por mês, se essa cobrança vai ser mensal, se vai ser anual, se vai ser por boleto, se vai ser por cartão, né? Você configura lá direitinho. E aí, pronto, começa a divulgar o seu clube de leitura. Legal. E aí, eu acabei lembrando aqui uma coisa e já esqueci de novo. Nossa, mãe. Ah, e aí outra coisa também muito bacana, né, que tá aí disponível gratuito, gente, que vocês podem utilizar, são as lives. Gente, o povo gosta de lives, sabe? Então, faça lives, só que as lives, elas têm que ser consistentes. Aliás, tudo, né? A gente vai falar muito sobre isso na mentoria, essa coisa da consistência nas redes sociais. Você, por exemplo, não pode postar lá no seu Instagram uma história a cada 15 dias, uma vez por mês, uma coisinha lá no feed, de vez em quando e nunca mais, sabe? Porque isso não gera engajamento, as pessoas não vão lembrar de você. Você tem que estar presente todos os dias. Os stories, por exemplo, o ideal é que você faça todos os dias de 20 a 30 stories, no mínimo. Se você puder fazer 50, 70, até 100, é o ideal, sabe? Você fazer stories. Agora, como é esses stories? Também não vai fazer stories o tempo todo só a capa do seu livro, compra o meu livro, leia o meu livro. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Né? Os stories, ele tem também uma linha editorial que você cria. A partir daquela linha editorial, você vai, cada dia, né, postando. Então, tem uns segredos aí também. Mas, assim, o que eu quero dizer é que você precisa estar presente, né? E tem aí o Instagram que fornece essa ferramenta incrível que são as lives, que é aquele momento de você interagir ao vivo com as pessoas, e isso gera muito engajamento. Agora, se você vai fazer uma live, que você fique fazendo isso toda semana, sabe? Você coloca um dia, um horário, e naquele dia, naquela hora, você vai estar ali fazendo aquela live. Faça chuva, faça sol, canivete, qualquer coisa, né, esteja ali. Então, é desse jeito, né? É desse jeito. Postando conteúdo de valor, tipo resenha de livros, filmes, séries, e aí também. Exato. Você vai intercalando, né? Você pode, de repente, o que eu falei ontem, na aula de ontem também. Essa coisa das redes sociais também, de você, por exemplo, o meu perfil, ele está passando por algumas mudanças. O perfil do Achados, por exemplo, vai sair do ar. E o projeto vai juntar lá na minha página by Franci Lima. A outra página que eu tinha lá, que eu já tinha outro perfil, que era onde eu falava de educação física, de estilo de vida, de etc e tal, ela também vai sair do ar. E eu vou juntar isso tudo num perfil só. Sabe por quê? As pessoas hoje, elas não aguentam mais aqueles perfis que elas abrem. E lá no perfil tem só capa de livro, capa de livro, capa de livro, frase de livro, frase de livro, é, cote de livro, compre o meu livro, leia o meu livro, eu sou escritor, eu sou escritor, eu sou escritor. As pessoas não suportam mais isso, sabe? É o que eu falei desde o início, as pessoas, elas se conectam com seres humanos. Então, as pessoas querem saber quem é a pessoa que está por trás daquilo. Então, quando você abre, por exemplo, o Instagram, que essa semana eu abri vários, né, para analisar. Você abre lá o Instagram, aí tem um nome lá, o escritor do século XX, por exemplo, o nome da página. Aí tem lá uma imagem uma imagem qualquer lá de um livro, de não sei de quê. E aí você vem para o feed da pessoa inteiro é só de frase, 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 capa, 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 capa e mais nada.
Então, assim, esse tipo de perfil de Instagram, eles não conectam mais as pessoas. As pessoas hoje, elas querem ver gente, elas querem ver seres humanos, elas querem ver sentimentos, elas querem que você passe para elas alguma coisa que vale a pena, elas querem saber o que você pensa, sabe? Elas querem saber qual é a sua causa. Lembra da causa? Qual é a sua causa? Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Entende? Então, essa coisa também, assim, de ter esse perfil estritamente literário, sabe? Que você só fala de livro, que você, em nenhum momento você se apresenta como um ser humano, isso não está mais também engajando, sabe? Então, a gente precisa também ter muito cuidado com isso. Agora, é claro, você também não vai misturar tudo, é por isso que tem a linha editorial, você tem que fazer o planejamento, o que, que você vai postar a cada dia, como é que você vai fazer essa mesclagem, para também não virar aquela bagunça, aquela coisa, aquela desordem, a casa da mãe Joana, né, também. Então, tem tudo isso aí, gente. E aí, por último, eu coloquei aqui também, que é uma das coisas que eu vou começar a fazer agora no próximo mês, que inclusive eu adoro. Ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu que eu gosto de falar. Aí, eu até comecei a fazer isso há uns meses atrás, mas assim, o meu perfil, na verdade, ano passado me deu assim, me deu uma crise, sabe? Exatamente por conta dessas coisas que eu acabei de falar aqui. Essa coisa que tem um perfil só literário, eu tinha que ter um perfil só de educação física, eu tinha que ter um perfil só para achados, eu tinha que ter um perfil para outra coisa, na minha escolinha de natação, então era um perfil para cada coisa. Então isso acabou assim, eu estava me sentindo fatiada, sabe? Eu não estava me sentindo legal nas redes sociais, porque eu queria ser eu queria mostrar quem eu era, com todas as minhas capacidades, as minhas habilidades, com todas as minhas atividades, e sempre vinha aquela pessoa, não, você tem que ter um perfil só de escritor, você tem que ter um perfil só profissional, você tem... E isso acabou, assim, me deixando neurótica, sabe? E no final do ano passado eu estava, assim, muito frustrada com essa coisa, e eu abandonei lá os Instagrams todos, eu sumi do Instagram, sumi assim, meio das redes sociais, deixei lá, porque eu precisava desse momento para entender o que era isso. E aí, foi exatamente por isso que eu fui estudar a fundo, sabe? Foi por isso que eu fui estudar como é que o Instagram funciona, como é que a gente tem que se posicionar no Instagram, como é que a gente tem que ser nas redes sociais. Existe mesmo essa coisa de você ter que ter um perfil para cada coisa, ou você pode ser você no seu único perfil. Então, eu fiz vários cursos, investi, né? Para poder estar falando isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. Então, depois que eu fiz essa imersão e que eu entendi isso, né, eu estou agora me sentindo muito mais leve, sabe? Porque eu tava ficando louca, porque eu tinha que dar conta de 4 Instagrams e nenhum ia para frente, nenhum decolava, eu não conseguia ter engajamento em nenhum, porque eu estava me fatiando. Então, agora, eu vou fazer a minha linha editorial em cima daquilo que eu sou. Eu sou escritora? Sou, mas eu não sou só escritora. Eu não vivo só de escrever, né? Eu sou escritora, eu sou profissional de educação física, eu sou empreendedora, eu sou artista, eu sou um monte de coisas. Então, essas coisas todas, elas vão fazer parte da minha linha editorial no meu Instagram. Então, as pessoas vão me ver por completo lá no meu Instagram, né? E aí isso é bacana de vocês começarem também dessa forma, sabe? De não ser só, de mostrar só o literário, 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 e esquecer do humano, entende? Então isso é bacana também. Gente, e aí, como eu falei, a última coisa seria os podcasts, né? Que é o que eu pretendo fazer a partir do próximo mês. Os podcasts, eles têm crescido muito, 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 tem um poder muito grande. E aí você pode fazer podcasts com seus textos, com as coisas que você escreve, ou lendo coisas dos outros, ou de repente podcasts de perguntas e respostas com seus leitores. É muito bacana. Uma coisa também que vocês podem fazer muito para engajar leitores, utilizem os stories para fazer enquetes, para fazer caixinha de perguntas. E aí você faz as enquetes, aí você posta o resultado das enquetes, aí você faz perguntas, coloca a caixinha de perguntas, você responde as perguntas do pessoal. Aí, nas primeiras vezes que a gente coloca a caixinha de perguntas, geralmente acontece assim: você está no Instagram que ainda não tem engajamento, tem poucos seguidores,
ou até tem alguns seguidores, mas o pessoal engaja pouco e tal, porque você não tem esse hábito de fazer coisas que engajem. Aí você coloca lá na caixinha e ninguém pergunta nada. Aí você fica frustrada, você, não vou mais colocar porque ninguém perguntou, ninguém fez perguntinha. Tem um truque que você pode fazer que vai estimulando as pessoas. As primeiras vezes que você colocar a pergunta e ninguém responder, você mesmo vai lá e faz uma pergunta para você. Aí você compartilha essa pergunta, né? Você não precisa dizer quem foi que perguntou, você compartilha sem precisar falar isso. E aí você responde a própria pergunta que você fez. Aí as pessoas vão vendo e elas, que legal, né? Que legal. Elas começam a querer interagir, né? Então tem algumas artimanhas aí que a gente precisa usar, né, ao nosso benefício. Não, não, Fabiana, não estou falando de você encher o seu post com coisas pessoais. Não foi isso que eu falei. Vocês me entenderam completamente errado. Não foi nada disso que eu falei. Não é você encher o seu Instagram com coisas pessoais. É você ter uma linha editorial que mostre a sua marca no mundo. Lembra da marca no mundo que eu falei? Então, você pode, por exemplo, dar uma opinião sua, falar de alguma coisa que você pensa, que você acha, através de um texto seu. Você coloca lá um texto seu, aí depois você coloca a sua opinião sobre aquilo, né? Nos meus posts atuais, né, se vocês perceberem, eu estou colocando lá uma foto, uma coisa, e aí eu escrevo aquele textão, né? Aí eu conto, às vezes, parte da minha história, da minha experiência, da minha frustração, ou seja, eu coloquei lá uma foto e lá na legenda eu contextualizei aquela foto, né? Então, é isso que eu quero dizer. Não é que você vai agora encher o seu feed de fotos de biquíni, de foto na praia, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. É uma outra postura, né? É você escolher os seus valores, é você ter a sua causa, a sua marca, e você utilizar todas as suas postagens para mostrar isso, para mostrar quais são os seus valores e as suas marcas. Aí, vamos supor, você posta lá uma foto sua, por exemplo, com a caneta na mão. E aí você escreve na legenda um texto contextualizando aquilo ali, falando de alguma coisa, de algum valor seu, né? Ou de repente você coloca uma foto sua, né, que tenha um porquê, um para quê, e você escreve uma legenda contando parte da sua história, né, de como você, sei lá, de como você chegou na escrita, por que que aquilo é importante para você. Então, tem diversas formas aí de você fazer isso, sem você encher o seu feed com fotos pessoais de biquíni na praia, andando de carro, etc. Não foi isso que eu quis dizer, tá? Sim, Daphne. Agora é o que eu falei aqui, gente. Eu não vou conseguir explicar isso para vocês aqui nessa aula, porque isso aqui é um curso, tá? É um curso. É o poderoso Instagram. Então, assim, não tem como eu explicar tudo sobre o Instagram, como você vai se posicionar, como você vai fazer aqui, em 10, 15 minutos. Não tem como. Então, isso é uma coisa para o curso, né, que eu estou fazendo, tá? Mas, assim, você pode, sim. Você pinta, você desenha, você faz arte, você faz capas, você faz sei lá o quê. Você pode contextualizar isso tudo, porque tudo se entrelaça, tudo se junta. Agora, você tem que saber muito bem, você não vai só jogar lá, isso tudo tem que ser planejado. Como você vai mostrar isso? Como você vai contextualizar isso? Que legenda você vai colocar nisso, né? Então, tudo isso tem que ser planejado e estudado também, tá? Então é isso. Então, gente, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu acho que a gente deu boas ideias aqui, né? Teve bons insights aqui nessa aula de hoje. Agora é você pegar isso que eu falei, você sentar, você maturar, você agora colocar a sua própria marca nisso tudo que eu falei, né?
De repente, uma ideia que eu dei aqui não foi a ideia ideal para você, você adapta essa ideia, né? Você transforma, você cria, você usa a sua criatividade aí para fazer algo mais, para ir além, e é só o norte, tá? Então, e aí vamos começar a nos posicionar realmente como pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Da gente não ficar aí igual um bando de loucos, perdidos, sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber como se posicionar, sem saber de nada, né? Então, assim, eu não sabia de nada disso, né? Não sabia de nada disso. Se alguém tivesse chegado para mim, tivesse dito tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, nossa, eu teria economizado muito tempo da minha vida, né? Então é isso que eu quero fazer aqui com vocês, né? É exatamente evitar que vocês gastem anos e anos da sua vida, da vida de vocês, tentando aprender tudo isso sozinhos, né? Então, exatamente. E agora é só aprimorá-las, tá? É só aprimorá-las. E aí, para a gente encerrar essa aula maravilhosa de hoje, que eu adorei, eu quero só lembrar para vocês mais uma vez, né, da nossa comunidade, a nossa manada de elefantes amarelos, que eu vou colocar aqui o link de novo, se alguém por acaso não pegou. Lembrando, né, gente, que esse valor de 1.297 é só por 24 horas. Depois das 24 horas, ele vai para 1.497. E você pode parcelar isso até em 12 vezes, tá? E uma coisa que eu não falei é que vocês vão ter acesso durante um ano a todos os materiais. Então, assim, a mentoria, ela dura 4 meses. Mas os materiais que vocês vão ficar lá, vocês vão ter acesso a todas as aulas, vocês vão ter acesso ao material complementar, vocês vão ter acesso à plataforma com tudo durante um ano, tá? Durante um ano vocês vão poder utilizar todo o material, certo? E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, colocar o link também lá no grupo depois. E mais uma vez, eu quero só agradecer. Exatamente, Raquel, é isso mesmo. Então, gente, eu quero só agradecer a todos vocês por terem me aturado esses 5 dias, por terem estado aqui fielmente me esperando. Às vezes eu chegava aqui no YouTube com a telinha, e aí faltava 5 minutos, 3 minutos, eu olhava aqui no chat, vocês já estavam conversando, já estavam aí esperando por mim antes de eu chegar. Então, só gratidão pela confiança de vocês no meu trabalho, gratidão por vocês me ouvirem esse tempo todo, e dizer para vocês que as nossas aulas aqui no YouTube se encerram hoje, mas amanhã a gente vai ter uma live especial, tá? Dou todas as informações para vocês amanhã sobre a nossa live. E é isso, a gente se vê por aí. Espero encontrar todos vocês lá na comunidade dos Elefantes Amarelos. Vim hoje toda vestida de amarelo em homenagem a vocês.